Vamos lá, estamos ao vivo aqui no nosso canal, né? Hoje estamos com o pós-doutor Fabiano Paixão, um amigo de infância aí, que nos reencontramos depois de alguns anos, né? Cada um aí distante, né? Um em São José dos Campos, o outro em Bauru. Às vezes a distância nos remete a um distanciamento social, depois de uma pandemia trágica que nós passamos, mas com isso também nos ajudou que evoluiu os sistemas de comunicação, os sistemas aí de conexão, e hoje a gente está aí novamente matando a saudade via Meet, né, fazer uma propaganda do Google aí, né, a ferramenta do Meet, e vamos falar hoje um pouquinho da educação no nosso país, né, nós que tivemos formações de carreiras, né, um pouco diferentes, um subiu numa carreira vertical, de uma formação específica, eu já cresci numa mais horizontal, buscando alicerçar aí um conhecimento numa área de estrutural na parte de indústrias e conhecimento afins, e o Fabiano na parte de tecnologia de componentes para a medicina, física médica, e foi seguindo essa tecnologia, depois virou professor, pesquisador, e sou fãzão dele. Nós estamos aí nessa empreitada. Mas diga lá, Fabiano, conta aí um pouquinho dessa carreira sua e depois a gente já entra, né, comentando das nossas dificuldades, né, da ruptura do colegial, né, do tão famoso colegial, ensino médio, as perspectivas que nós tínhamos até então, né, em 98, 99 ali, o que era da gente, né, nessa época, que nos oferecia, né, o mercado acadêmico, né, o ramo acadêmico na época, e hoje, depois a gente chega até os dias de hoje, né, como evoluiu tanto nesses últimos 20 anos aí, e, e tudo que a gente agregou valor e trouxe de conhecimento e o que a gente quer continuar agregando aí para a turma aí. Diga lá, Fabiano. Grande, André, né? É um prazer revê-lo. Fazia muito tempo que a gente não nos via, né? Então o Michelin está colocando a gente próximo novamente e espero que a gente se veja pessoalmente aí muito em breve, né? Com Então, certeza. como você disse, André, né? Nos anos 2000, né? Existia a questão principalmente no interior aí, né? A gente morava em Botucatu nessa época, né? Existia um Uhum. número bastante restrito de vaga nas universidades, né? De maneira geral. Então, aí, para a gente relembrar isso daí, né, em Botucatu, né, que a gente se recorda, existia a Unesp, né, na área de biológicas aí, e outras universidades na área de administração, coisa do gênero, né? Então, em Bauru existia a Unesp na área de exatas, daí tinha a USC, a IT, né? Então, era um bastante número restrito de vagas em universidades públicas, né? Uhum. E o que eu me recordo também tinha uma questão em Jaú tinha uma FATEC também, que é mais na área de náutica, isso não estou enganado naquela época, né? Então as opções que nós tínhamos era bastante restrito, né? Então a gente entrou aí com opções ou particulares para você ir na área que você gostasse de ir, ou nas públicas você teria que se deslocar entre as cidades aí para achar o que você queria. Em 2000, eu entrei na faculdade em 2001, na verdade, né? Daí, então, eu optei por fazer faculdade na Unesp em Bauru, na área de física, né? Então, a área que eu gostava, a área de exatas, um curso que eu achava bastante interessante, né? Então, acabei indo para essa área. De lá para cá, a gente viu, né, que em 2003 aí houve bastante investimento nas federais, né, em ampliar o número de vagas nas federais e também nas FATECs, Unesp, USP, a partir dessa época aí começou a ter um crescimento no número de vagas. Então, se a gente for hoje aí na região, né, de Bauru e, e Botucatu aí, né, existe mais oportunidades aí de vagas do que a gente tinha na nossa época, né? Então, houve bastante investimento em educação aqui no nosso país nesse período, e isso é uma coisa muito boa, principalmente para todos os aspectos, né? Principalmente para a indústria, né? Que existem pessoas formadas com competência para atuar nessas empresas aí,
em todas as áreas aí, né? Por exemplo, hoje eu trabalho na área de engenharia biomédica, né? Mas para a gente contar um pouquinho desse período aí, então, em 2001 entrei na faculdade e fazia então a parte mais acadêmica diretamente, né? Então, fazia o curso da faculdade e fazia iniciação científica. Daí o mais interessante, como eu morava em Botucatu, fazia faculdade em Bauru, durante o dia eu ficava no laboratório em Botucatu fazendo iniciação científica e à noite eu ia fazer faculdade em Bauru. Então, tive a oportunidade de me mudar para Bauru para fazer, desenvolver a parte científica, mas daí em Bauru, naquela época, tinha área só de semicondutores, né? E eu gostava mais da área de saúde, então eu preferi ficar fazendo iniciação científica em Botucatu. Uma coisa que eu acho que é bastante interessante validar isso, André, é que antes de fazer, né, o curso de física, né, eu fui formado, né, num curso técnico em eletrônica, né? É isso que eu ia comentar, que você tinha formação, né, anterior em eletrônica, né, que acabou, né, culminando toda essa formação sua médica, física, e hoje você trabalha basicamente no desenvolvimento de componentes eletrônicos, né? Exatamente, André. Então, tive essa formação anterior, né, de curso técnico, na época era um curso de 4 anos, né, essa modalidade não tem mais, né, aqui. Então, os 3 anos você estudava integral, na verdade, no período da tarde, né, e no quarto ano você estudava noturno para você poder fazer estágio, né. Então, era quase como uma graduação naquela época, isso daí, né. Então, daí eu fui fazer estágio em grandes indústrias, na época de Botucatu aí, e depois, quando eu me formei, eu fui fazer cursinho e continuava trabalhando numa grande indústria, que daí era, hoje é a Embraer, né, em Botucatu, né, era a antiga Neiva de Botucatu. Então, eu considero que eu tive um desenvolvimento nessa parte de eletrônica bastante substancial, né? Então, no primeiro estágio que eu fiz numa indústria aí, em Botucatu, eu aprendi toda a parte de soldagem, desenvolvimento de equipamento, manutenção de equipamento. Então, fui lá no hard da eletrotécnica, vamos dizer assim, nessas empresas. E depois, quando eu terminei, então, o colegial técnico, né, eu fui fazer o cursinho para poder ingressar na universidade. Daí eu entrei na Neiva, Embraer, então desenvolvia toda a parte elétrica dos aviões, a fabricação disso lá, né, que era de cablagens, que a gente fala, e painéis de aviões. Então, nesse processo aí, eu acabei desenvolvendo a minha parte. Pô, hoje, se eu sei fazer partes de aviões, que tem toda a parte de rigor, de você desenvolver isso daí, fabricar isso daí, né? Principalmente no nosso caso, a gente fabricava, não desenvolvia. De fabricar isso daí, cara, então eu consigo, acho que, fazer alguma coisa na parte médica aí, porque eu levo todo o conhecimento que eu tenho lá dos aviões, né? Então, quando eu entrei na faculdade, né, eu até me recordo, um tempo atrás, uma amiga me falou, né, que eu não me recordava disso, que o professor no primeiro dia de aula perguntou, né, o que que você pretende com a física, né? Daí ela me falou que eu respondi assim: eu pretendo unir a física com a medicina, esse é o meu objetivo. Então, no primeiro dia de aula, eu falei isso, né, que eu tinha esse interesse e acabei desenvolvendo todo esse interesse em desenvolvendo equipamentos médicos aí, que no final das contas culminou numa patente, né, que foi a primeira patente desenvolvida dentro da Unesp, no caso foi no meu doutorado, né, desenvolvendo essa patente aí, primeiro licenciado por uma empresa estrangeira da Unesp, né? Então foi licenciado por uma empresa montada lá nos Estados Unidos, essa patente. Mas eu acho que é história para outra conversa, né? Mas, então, seguindo essa linha, então eu desenvolvi a iniciação científica durante o dia na Unesp em Botucatu, na biofísica ali da Unesp, do IB, e durante a noite fazia faculdade em Bauru. E Fabiano, nós que fomos oriundos aí de formações mais simples, de pessoas mais, vamos dizer que com menos recursos, acho que a gente, nós viemos de famílias mais simples, mas com muita gana, né, muita vontade, né. No decorrer do ano 2000 aí, crescimento, né, exponencial, as oportunidades, né, que foram nos dadas, esse crescimento, né, da universidade, da academia, a disponibilidade de vagas, a força com que foi, né, houve investimento também estatal, né, tanto federal quanto do estado, para desenvolvimento de competências. Qual que é a sua opinião
para a força motriz do nosso país mesmo, né? O que você acha que a educação ela é responsável ou não para um crescimento do nosso país? Nós dependemos de educação ou não? Ou dependemos só da força de vontade do cidadão? Fala aí um pouquinho. Com certeza, André. Na verdade, é assim, né? O conhecimento sistematizado, né, que faz desenvolver tecnologia, né? Então, hoje a gente tem bastante tecnologia, de fato, até nas commodities que a gente diz, né? Você tem a Embrapa, que desenvolveu, né, sementes, é, todas as questões aí de plantio, né? Então, a gente tem bastante desenvolvido isso no Brasil, né? Onde você tem aí a produção de grãos espalhada no Brasil todo, né? Então, se a gente for pegar num tempo atrás, aí era mais no Rio Grande do Sul, né? Isso aí foi subindo aí, hoje já temos até no Nordeste plantações, né? De soja, assim por diante. Hoje tem uma grande produção de frutas no Nordeste, né? Então, não tem dúvidas a respeito da necessidade do ensino, né? Então, o que você hoje compra, seja qual telefone que for, existe uma tecnologia embarcada nisso e o preço agregado nisso, né? Nesses eletrônicos que a gente consome hoje, né? Então, você tem um produto que está gerando riquezas para outros países, né? Então, a partir do momento que você desenvolve tecnologia aqui, conhecimento aqui no Brasil, e você produz aqui no país, você deixa de comprar de fora e, na verdade, você vai começar a exportar isso para lá. Então, o que a gente consome hoje? Né? Estava ouvindo, né, recentemente um expoente no Brasil falando, olha, meu carro ele é coreano, né? Então, nós consumimos coisas que vêm de tecnologia de outros países, né? Então, coreano, carros alemães, carros americanos, né? A indústria está aqui hoje, né? Mas a sede está em outro país. Então, se a gente desenvolver os nossos produtos aqui, a gente deixa de consumir e passa a exportar isso daí através do quê? Do conhecimento das pessoas que estão aqui no país. Um ponto que eu queria colocar, Fabiano, você com essa vivência toda em academia e desenvolvimento, tudo, eu mostrar o meu inconformismo. Por exemplo, eu aqui, em questão de 10 metros quadrados aqui que eu estou na minha sala, eu vejo, como você citou, eu vejo uma TV coreana, eu vejo um celular coreano, um tablet coreano, uma, uma caneca, que deve ser chinesa, certeza, né? Vários componentes chineses aqui de iluminação, mas eu não vejo nada brasileiro, né? Para dizer para você, eu tenho algo brasileiro aqui, que é o meu compêndio de leis aqui, o Vademecum, que é da empresa Saraiva, né? Da editora Saraiva. Mas se você for ver, dentro todo esse, né, mas é uma composição eletrônica que é da qual a que mais se agrega valor, tudo é de fora. E nós não estamos inseridos nisso. Diga lá, o que, que você acha que a gente pode crescer mais? O que, que nós precisamos fazer, nós como gestores de grandes indústrias, professores de grandes universidades, como é o seu caso, né, que está atrelado nesse paradoxo entre formar um excelente cidadão, um excelente técnico, né, um excelente profissional, para que esse profissional dê resultado aqui dentro do nosso país, né, e botar uma pimentinha aí no seu sapato e falar do que eu fico, ó, não dá para falar agora aqui, mas eu fico emputecido que esses caras, o governo vai lá, investe no cara e o cara vai embora. Qual que é dessa? Me fala aí qual que é a sua opinião. Eita, André, você colocou um ponto aí bastante interessante, André, mas eu tenho que discordar de você nesse sentido, André. Na verdade, se existe, na verdade, um desenvolvimento, né, intelectual, né, tanto, vamos lá, a formação básica nas escolas, né, depois você vai ter lá fazer seu colegial, né, hoje é o ensino médio, né, e depois você vai para uma universidade e você vai na universidade pública, né. Então, vamos supor aí que ocorra esse caso que você está falando aí, como eu tive a oportunidade de ficar fora do país, né, e preferi ficar aqui no país. Então você vai lá e desenvolve toda a sua carreira acadêmica aí, né? Você vai lá, faz a sua formação na graduação, faz a iniciação científica, faz aí durante a sua graduação, né? Depois você entra fazer um mestrado, um doutorado,
Geralmente aí, entre doutorado e um pós-doutorado, você acaba indo para fora do país, né? Ah, na verdade, assim, eu vejo, principalmente na área acadêmica, né, dessas pessoas que acabam, vamos dizer, como você disse aí, usufruindo de todo esse investimento na educação e acabam, então, ficando fora do país. Vai para um Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para uma Europa e assim por diante. Cara, essas pessoas, principalmente na área acadêmica, elas servem como pontes para a gente. Então, eu não vejo que foi um investimento que se teve e que foi perdido. Na verdade, esse investimento continua. Na verdade, fazendo essa ponte e trazendo, na verdade, essa troca, esse intercâmbio do desenvolvimento fora do país com o desenvolvimento interno. Então, muitas vezes continua indo alunos através dessas pessoas que estão lá fora, para fora, aprendendo e voltando para cá. E, na verdade, fazendo parceria de desenvolvimento, né, de laboratórios entre essas duas instituições. Então, sinceramente, eu não vejo como um problema essa migração, né, dessas pessoas que tiveram o conhecimento público, vamos dizer assim, né, sua formação toda, como um investimento que acabou em nada. Mas não, sim, tá, ainda dá muito frutos e essa ponte que se cria é extremamente importante para o país, né? É isso aí. Quebrou meu paradigma, hein, cara? Olha, prometo que eu não vou ficar mais emputecido. Agora, para a gente finalizar essa primeira janela nossa aqui, Fabiano, eu queria ouvir sua opinião, cara, a respeito do que realmente nós poderíamos fazer para a gente ter um resultado melhor na educação no nosso país. Para que bons resultados, bons propostas, bons desenvolvimentos, eles não fossem esparsos, né? Que hoje a gente vê assim, os resultados vão e vêm, os polos eles estão, né? A gente vê em São José dos Campos aí um polo de tecnologia forte, a gente vê em São Paulo, né? Em São Carlos também, né? Tem um. Aí em Manaus tem um incipiente lá devido à Zona Franca, também a gente vê. Mas os demais, eles vão e vêm, né? Eles não têm uma constância, elas não têm uma coisa mais sólida, como a gente vê em outros países. Claro que é difícil comparar um país europeu como o nosso, mais próximo a gente comparar os Estados Unidos, tal, mas nos Estados Unidos mesmo a gente vê polos, né? Como tem lá Vale do Silício, que era de tecnologia forte também, mas é, criar, né, essa estruturação, né, do nosso país para ter, nem que seja, cinturões, né? Como a gente dizendo, esse o Centro-Sul é um polo de tecnologia de agricultura. É um polo de tecnologia agro. Então, as universidades, elas vão ter um polo de formação, os investimentos elas devem ir para lá. Zona Franca vai ser outro, um polo que, ao meu ver, assim, eu como cidadão gostaria que fosse desenvolvido um polo forte de dessalinização de água, que a gente tem lá em Israel, que não tem água e os caras têm mais água que no Nordeste, sabe? Trazer algo, né, da mesma filosofia. Nós temos, assim, um pouco que eu estudo de vinho, né, a gente vê que os bons vinhos, eles são produzidos em terras secas, né? Então, por que que não desenvolve aquele Nordeste lá? Vamos desenvolver aquele Nordeste, encher de vinícola lá, né? Para trazer um povo mais nobre também, né? Porque vai ser consumidor de vinho. Mas diga lá, para a gente não fugir muito do assunto, mas fala a sua opinião sobre toda essa estruturação e o que ao seu ver, aí, como um grande professor e acadêmico aí, o que poderia agregar valor ao nosso país na área de educação. Tá. André, nesse sentido, eu acho que tudo que você falou aí, ele tem uma coisa em comum. Você citou o polo aqui de São José dos Campos. Você citou o polo de São Carlos. Daí você esqueceu de mencionar um polo, por exemplo, de Piracicaba, que é uma parte de biotecnologia, né, voltada para a área de agro, né? Tem um polo em Pernambuco, né?
todos esses polos que você está falando, existe uma coisa em comum: educação. Tem grandes universidades por trás disso. Então, se você for olhar aqui para São José dos Campos, existe, por exemplo, o ITA, que já está há mais tempo aqui do que a Universidade Federal que é onde eu estou trabalhando, na Unifesp, né? Então, tem o ITA. Em Piracicaba, por exemplo, como você que eu, na verdade, citei para você, tem a Exalc, que é da USP. Em São Carlos, tem a USP e Federal. Então, em todos esses lugares, tem uma coisa em comum: a educação. Então, você tem, nessas universidades, com absoluta certeza, você tem grandes professores que desenvolvem toda essa meninada, vamos dizer assim, coloca no mercado essa meninada, e, geralmente, nessas instituições, você tem o quê? Pesquisa científica, que você sempre está buscando novos desenvolvimentos. Então, com isso daí em mãos, você está saindo lá a formação de um aluno que tem uma tecnologia, muitas vezes, inovadora na mão, e o que ele vai fazer com essa tecnologia? Daí, a partir daí, se cria esses polos de desenvolvimento aqui no Brasil, né? Então, aqui a gente tem, em São José dos Campos, né, o Parque Industrial, que hoje a gente pode falar assim, olha, ou o melhor do país, ou está entre os dois melhores do país, né? Que então daí começa a fazer já uma parceria público-privada, onde você tem fontes de financiamentos, né, para desenvolver essas ideias, e você instala geralmente essas ideias inovadoras nesse parque tecnológico, né? Então, a educação é a base de tudo isso, né? Uma grande universidade é a base de tudo isso. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Então, a base é a educação. Depois disso, você tem todo agora criar um ecossistema que aqui em São José dos Campos já está criado esse ecossistema, né? Nessa parte de tecnologia, foi bastante espacial, né? Aeroespacial, esse desenvolvimento aqui na cidade, né? Mas hoje em dia já está se ampliando para as outras áreas e a área médica, né? É uma área que se tem interesse muito grande nesse desenvolvimento, né? Então, daí agora tem um ecossistema de financiamento para que isso desenvolva, e daí, no final das contas, acaba sendo agora parcerias públicos-privadas para você crescer esse ecossistema, entendeu? Então, você cria lá uma empresa, tem um financiamento, por exemplo, FINEP tem financiamentos nessa área, a FAPESP, aqui no estado de São Paulo, né, tem financiamento nessa área. Então, acaba se desenvolvendo essas empresas aí, e, no fundo, gerando depois o quê? Recolhimento de impostos que vai alimentar o surgimento daí de novas cabeças e assim por diante, alimentar a universidade pública, né, nesse sentido. É isso aí, mostrando que a retroalimentação, né, entre a indústria e a educação, ela vai se sustentar, né? Mais uma vez, agradecer aí pelo seu tempo, mano. Tô cada dia mais fã mesmo, que é o cara cabeça mesmo, né? Inteligente pra caramba. Aí já te chamar para uma próxima, um próximo bate-papo, da qual eu quero que você me conte o né, tudo que você ofereceu aí, né? Tudo que você conseguiu já desenvolver aí nesses últimos anos aí. Daí a gente chama para uma próxima janela aí. Eu que Beleza? agra- Beleza, André, eu que te agradeço aí pelo convite, né? É um prazer falar com você e com todas as pessoas aí que estão nos vendo aí no seu canal.